Depois do grande lançamento que foi o Casamento Perfeito, com uma grande reviravolta que não foi esperada por quase ninguém e que me pegou de surpresa, a Jevena Rose chega com um novo livro pelo selo Elas, na terceira temporada. Selo Elas, que é o Elas em Evidência, um selo da Dark Side Books, onde autoras mulheres trazem ali seus thrillers. E aqui a gente tem uma autora que já chegou com o seu segundo livro, agora com uma ideia um pouco mais pequena, digamos assim, um pouco mais intimista, numa história que vai envolver uma protagonista que vai viver um romance ali com o proprietário do Airbnb, só que tem muitos segredos envolvendo essa trama e, claro, reviravoltas que já são esperadas à altura. Mas será que dessa vez captou minha atenção? Ou será que é mais um livrinho ali que eu não gostei tanto assim desse novo selo? Vou dizer para vocês, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante ter você por aqui. Compartilhe com seus amigos que gostam dos selo Elas e dos thrillers da Dark Side Books e curta se você gostou desse vídeo em específico. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e é com um grande prazer que eu trago a crítica desse livro aqui, que tem uma capa belíssima, que é a capa, inclusive, original lá dos Estados Unidos, então não teve muita diferença, fora a capa dura belíssima da Dark Side Books e o corte em vermelho, que a gente já está adaptado, que é todo esse primor, que é Você Não Deveria Estar Aqui, da Jevena Rose. Jevena Rose, que veio ali, se eu não me engano, na terceira temporada do selo Elas, ou na segunda, com o livro Casamento Perfeito. Na segunda temporada, perdão. Essa aqui é da terceira temporada. E agora, na quarta temporada, ou seja, essa nova leva de livros, ela vem com o Divórcio Perfeito. Então é uma autora ali que a Darkside está investindo. E eu entendo por quê. Porque ela tem uma escrita muito rápida. Mas vamos falar sobre a sinopse de primeira mão. Primeiro aqui a gente tem a Grace, que é uma moça que ela tem o hábito de viajar para lugares assim aleatórios. Até mesmo ela fala em algum momento ali no livro que ela joga um dardo e aonde esse dardo acertar, ela vai. Vai viajar tranquila ali, ela aluga uma casinha no Airbnb, um quarto em algum lugar e vai viver uma aventura nova, indiferente se é no mato, na floresta ou na praia, ela só vai. E a gente vai acompanhar o início dessa história com ela chegando ali no Wyoming, numa cidade muito do interior, ali com toda essa ideia interiorana, e ela vai se hospedar numa espécie de chácara, numa fazenda ali, numa casinha ali do interior do interior do interior. E ela vai ser recepcionada pelo Calvin, que é o dono desse lugar. E só fica ela e o dono desse lugar ali, ela e o Calvin. E ela começa a curtir todo aquele ambiente com a natureza, cavalo, galinha, pato. É realmente um ambiente muito rural, inclusive com os riscos ali que a floresta traz, com animais selvagens e coisas do tipo. Só que conforme ela vai ficando ali, ela vai ficar 10 dias naquele lugar, com um cara aleatório que ela não conhece. Conforme ela vai ficando ali, ela vai começando a ter um certo apego pelo Calvin. Calvin é um cara que perdeu os pais há pouco tempo, que tomou posse dessa fazenda, tem poucos amigos ali, tem os amigos vizinhos da cidade ali, mas todos moram muito distantes, então é um cara mais isolado mesmo, e fica apenas ele e ela praticamente o tempo inteiro, e aí fica aquela ideia do romance, aquele romancinho rural que vai se desenvolvendo nas páginas. Até que a Grace começa a pescar algumas coisinhas que o Calvin fala e que parecem não ser tão verdades assim. Algumas verdades que ele opta por esconder da nossa protagonista, ou até mesmo alguns momentos em que ele dá um ponto falho de uma história que ele contou e não é tão verdade assim, e ela começa a ficar com um certo alerta. Eis que o xerife daquela cidade pequena vai até a casa do Calvin e começa a perguntar para ele, algumas vezes inclusive, se ele viu uma mulher que supostamente era para ser hospedada ali na casa dele, porque ele tem um Airbnb, então ele hospeda vários hóspedes, supostamente era para essa mulher ter se hospedado, só que ela desapareceu. E o Calvin fala que nunca houve essa mulher, que ela nem chegou a se hospedar e que é muito comum essas reservas acontecerem e as pessoas não irem no lugar. Só que aí há uma pulguinha atrás da orelha da nossa protagonista e ela começa talvez a pensar que esse cara que está ali todo charmoso, que ela está quase meio que se apaixonando, numa paixão breve, mas intensa, talvez ele não seja quem ele diz ser.
Só isso que eu vou contar para vocês para não estragar a graça desse livro, porque de fato, como a Giverna Rose já entregou no primeiro livro que eu li dela, vai ter reviravolta, vai ter suspense e vai fazer você pensar o que está acontecendo. Será que ela é protagonista? Será que ela é antagonista? Será que o Calvin é bonzinho? Será que não é? Será que tem coisas do passado? O que ele está escondendo dessa mulher? Por que ele esconde? Como que ele se aproximaram tão rápido assim? Então são várias perguntas que o livro vai plantando ali na sua cabeça e a gente vai ver a história o tempo inteiro, os capítulos intercalados pela visão da Grace e do Calvin. Então a gente vai ter a visão dos dois personagens, um continuando a história do outro. Então a gente não vai ver exatamente a mesma coisa acontecendo, a gente vai ver a continuação das coisas que acontecem pela ótica do próximo personagem que vai seguir. Primeiro, vou dizer para vocês que esse livro, a Giverna como um todo, ela escreve de maneira muito rápida, no sentido de que é uma leitura muito tranquila. Em nenhum momento eu me senti cansado, entediado. Por mais que ela deixasse pouquinhas coisas acontecendo na trama, ainda assim eu continuei lendo. Para vocês terem uma ideia, eu li esse livro em 2 dias. Esse mês de outubro está sendo muito rápido para mim. E eu li em 2 dias não porque eu estava tão interessado quanto eu estava no Não Perturbe, que vai sair o crítica, inclusive, do Não Perturbe 2, que foi um livro que eu li assim, enlouquecido, que foi um livro ótimo. Mas pelo fato de que a escrita dela é muito ágil. Ela meio que é tranquila de ser lida, tem uma fórmula que ela cria ali que não é chata, por mais que não aconteça nada nessa história. E aí vem meu ponto de desapontamento. Eu gostei desse livro. Ele tem uma grande reviravolta no final, que eu não vou dizer para vocês que eu não esperava. Eu acho que aqui nesse livro de Giverna, ela deixou poucos caminhos a serem seguidos. Então, ou era uma coisa ou era outra. Não deu grandes surpresas. Só que foi uma reviravolta que foi legal, num momento legal, interessante. O meu problema com todo o resto é todo o resto. O livro começa a se desenvolver lá pela página 250, 260, quando começam a acontecer coisas estranhas mesmo, de fato. De resto, é uma coisinha pontual aqui, outra coisinha pontual ali, e aí você fica só tipo, tá, continua. Parece muito mais um romance do que um thriller. E aí, quando acontece o thriller, é interessante, porque a gente já sabe que o autor escreve bem thriller, inclusive as reviravoltas. Eu não fiquei satisfeito com o final desse livro também. É algo que eu gostei como as coisas aconteceram, só não gostei da motivação do porquê que as coisas aconteceram. Eu acho que a motivação ficou muito fraca. Mas isso é uma questão minha. Para mim, eu acho que teria mais peso se houvesse mais profundidade naquilo que estava acontecendo, no porquê que as coisas aconteceram, e daria mais graça para o livro. Eu, pessoalmente, criei uma nova teoria na minha cabeça que eu criaria dessa forma para ser mais quadradinho, para ser mais fechadinho. Mas é um livro bom. A Giverna é uma ótima autora para você conhecer. Entre esse livro aqui e Casamento Perfeito, eu prefiro Casamento Perfeito ainda. Eu acho um livro mais dinâmico, mais interessante. Mas mesmo assim, com toda certeza, não é um livro que eu deixaria para trás. Então, essa é a minha crítica desse livro belíssimo aqui. Caso você tenha curiosidade, eu sempre esqueço, a galera pede. Aqui é a folha de guarda dele, ele não tem tantos detalhes internos assim. Acho que o que eu devo mostrar para vocês que chama atenção é só isso. Talvez tem mais alguma arte interna. Não. E ele vai ser dividido por dias. São 10 dias que ele vai ficar lá naquele Airbnb. Fora isso, corte em vermelho. O fitilho em vermelho, aqui dessa vez do Evidence, que é meio que a marca desse novo selo com todos os fitilhos. Então agradeço agora a sua atenção a cada segundo por aqui. E caso você tenha dica de outros livros, comenta para mim. Se você está sentindo falta de alguma crítica de qualquer um dos livros do selo Elas, do Elas em Evidência, comenta que talvez eu adiante a leitura também, que tem um monte de livros do selo Elas que eu acabei não lendo e estão aqui para a listagem. Então agora sim, muito obrigado pela sua atenção e estou muito ansioso aí pelos seus comentários.